Ô Celso, você falava anteriormente sobre uma super safra, no entanto, com um preço baixo para o consumidor. É bom sempre a gente reforçar aqui que geralmente preço baixo para o consumidor acaba significando, acaba refletindo preço alto pro consumidor. Isso não é culpa do produtor, e sim do atravessador, a indústria que está aí entre o produtor e o consumidor. Nós estamos analisando faz tempo que o governo ele se pronuncia de uma maneira sempre assim, sem envolvimento, né? Ele fala que investe, que libera dinheiro, custo barato, ele traz essa ideia de importação de alimentos para baixar o preço ao consumidor, e isso não existe. E o grande detalhe que o governo anuncia é o tal do livre mercado, que o governo não pode intervir de uma maneira direta junto a esse setor secundário, né, que é a indústria e também os mercados, porque ele, de uma maneira geral, se ele intervir, ele pode causar um problema maior. A realidade não é essa. Nós, quando analisamos de uma maneira vertical, nós temos o produtor rural produzindo caro, né, de uma maneira com custo muito alto. Nós não temos nem capacidade estática para armazenar o que nós produzimos, mas em contrapartida o governo comemora uma safra recorde. Mas é interessante a gente entender que quem lucra, como tu falou, são esses atravessadores, né? Nós temos a indústria que, por exemplo, nos grãos, na soja, no arroz, por exemplo, eles também produzem e financiam o produtor rural que está endividado e não consegue o acesso ao crédito oficial. Então, se ele produz, ele beneficia, é óbvio que a margem de lucro para ele é maior. E o grande detalhe é que essas indústrias, elas pagam o produtor rural quando ele já está com o seu produto dentro dos silos e dos armazéns dessas indústrias. Logo, ele acaba se tornando refém. Então, também nessa situação, ele acaba muitas das vezes tendo que vender barato, até porque ele tem que vender para pagar conta, não é ter lucro. E isso é o grande detalhe. O produtor hoje ele tem vendido a sua produção para pagar dívidas e não ter o lucro que ele precisa até para revestir na propriedade. A indústria, os atravessadores, que são também as grandes tradings, conseguem beneficiar esse produto internamente e, comprando barato, mesmo num mercado internacional que não pague muito caro, né, até pelos preços das commodities estarem baixas, eles conseguem garantir margem de lucro que o nosso produtor não tem. Mas no Brasil, de uma maneira geral, criou-se uma ideia de que o produtor exporta. Eles acham que o produtor rural é o setor que mais lucratividade tem, e a realidade não é essa. Nós temos o setor secundário, os atravessadores, que são, no momento, aqueles que mais lucram, principalmente com o mercado internacional, Joyce. E isso, nós começamos aqui falando sobre produzindo mais e menos lucro. Isso pode colocar em risco a segurança alimentar, com certeza. Porque se está produzindo e não está tendo lucro, o produtor vai acabar mudando de caminho, mudando de produção. Exatamente, e ainda, né, nós falamos da agricultura empresarial com mercado de exportação, e nós temos a China, que está entrando no Brasil de uma maneira liberadíssima, né? A China hoje já está nos principais pontos estratégicos do Brasil, a China está no campo, a China está na indústria. O governo atual até ofereceu, através de uma reunião em São Paulo, as terras degradadas, que são quase 100 milhões de hectares, né, para a China recuperar e produzir para eles diretamente, mas além do mercado internacional, a sustentabilidade da operação das pequenas propriedades, elas também estão sendo comprometidas. No passado, a gente via e analisava que os filhos dos pequenos produtores tinham, né, nos pais o exemplo de permanecer na terra. Mas hoje isso está mudando. Como não estamos conseguindo essa viabilidade econômica e financeira que garanta a operação e a comercialização, principalmente, os pequenos produtores, de uma maneira geral no Brasil, sobrevivem com as feiras nos finais de semana, né? Sábado ou domingo. E isso não dá embasamento para que o produtor consiga se manter na atividade. Os mercados, os grandes centros, os mercados que comercializam os alimentos, muito pouco disponibilizam gôndolas para que a agricultura familiar consiga essa sustentabilidade comercial. E isso tem feito com que os filhos abandonem a atividade. Então, o próprio Brasil está se encarregando de tornar inviável a produção no campo. E, sinceramente, eu não consigo analisar para um país que tem no agronegócio 25% do seu PIB, mais de 4 trilhões, né? Como é que um país não se preocupa em viabilizar essa operação e resolver esses problemas, principalmente do endividamento e do crédito caro,
fomentando de maneira correta a produção e a sustentabilidade econômica e financeira. Sinceramente, eu não consigo entender onde está o governo federal em termos de pensamento e muito menos o Ministério da Agricultura, que não se manifesta e não atua para mudar esse cenário que está comprometendo a atividade primária, Joyce.